É assim o microfone. Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Chegando no momento da estreia, queria que tu fizesse primeiro uma avaliação desse período de preparação que vocês tiveram. O que é que tu pode passar, assim, se já tem um time definido, o que é que tu pode passar pra gente com essa estreia de sábado? Bom, dentro da minha avaliação, o período foi importante demais, né? Pois nós estamos num processo árduo. Tá ruim? Tá muito Pipocando muito perto. Tá, eu vou tentar ir mais longe aqui. Baixo e estourando, sabe? Vê se tá ok. Tá baixo também? Agora também já deu. Bom, vamos lá. Dentro da minha avaliação, eu entendo que esses dias foram importantíssimos, né? Pois nós estamos passando por um processo muito árduo de renovação. Uma renovação de um elenco. Estamos praticamente começando do zero. E tempo para a gente é importante, primeiro para a iniciação do condicionamento físico individual dos atletas, né? E posso garantir que nós vamos iniciar a competição dentro do que nós esperávamos de ganhos até o início. Na composição coletiva de equipe, eu entendo que falta muita coisa ainda acontecer. Teremos as dificuldades naturais de um time jovem, um time, além da juventude, né, na faixa etária, é um time novo de formação, então acho que a gente vai ter alguns problemas nesse início de campeonato, provenientes desses dois aspectos. Tem mais um agravante das regularizações, são 4 jogadores que não vão estrear, teremos uma janela muito pequena ainda de margem para tentar a regularização para a segunda rodada, então eu também estou ciente de que essas 2 rodadas eu não vou para campo com a formação inicial que eu esperava, mas eu visualizo que dentro da taxa de trabalho que esses jogadores vêm entregando durante esse processo de pré-temporada, nós vamos fazer do Náutico uma equipe competitiva, nós vamos competir, nós vamos batalhar, temos limitações, o nosso elenco ainda não está fechado, mesmo iniciando a temporada, então nós temos ajustes ainda a fazer durante os campeonatos que virão pela frente, mais precisamente o estadual. Dado o que tu pode tirar de saldo positivo desses 2 amistosos preparatórios que vocês passaram, o que agregou na tua equipe, na tua cabeça, da equipe titular que vem entrar sábado? Primeiro que nos 2 momentos foram 2 treinos diferentes, né? O primeiro eu fiz questão de trabalhar com 2 equipes com a mesma minutagem, né? Apenas um jogador jogou um pouco mais, que foi o Anilson, mas eu fiz questão também de oportunizar aos atletas que estão fazendo a pré-temporada, alguns jovens, né, que vieram da base para dar o suporte em treinamento. Eu oportunizei o tempo de 45 minutos, né, contra um adversário que estava naquela altura com alguns degraus acima em relação a treinamento, já era 3º ou 4º jogo que eles estavam fazendo. Então eu entendo que foi muito saudável para mim visualizar isso. No segundo momento, já com a formação mais próxima do que eu entendo que vai ser para a estreia, com menos rotatividade, com menos trocas, obviamente que sofrendo ainda com opções, mas foi uma condição muito mais real do que eu vou enfrentar nas 2 primeiras rodadas, né? Com menos opções dos regularizados que não estarão aptos, mas já com a minutagem maior com os jogadores titulares. Deu para absorver a informação de que nós temos no nosso elenco aí fatalmente 7 ou 8 jogadores que não vão sofrer por jogarem 90 minutos. Existem 2 ou 3 ainda que vão ter um pouquinho mais de dificuldade na primeira rodada, talvez na segunda, mas é um saldo positivo isso, né? Essa condição que eu sempre lutei e já fui muito explícito, né, em coletivas e entrevistas anteriores, que no ano passado eu já entrava em campo com as alterações prontas a serem feitas e geralmente eu trocava os atletas que eu sabia que não iriam suportar os 90 minutos no mesmo nível de intensidade. E eu ficava muito refém dessa condição física, ou até mesmo a condição atlética, não vou nem falar da questão física, porque é um pouquinho diferente, é perfil de atleta mesmo. E
E as trocas técnicas, que são as mais naturais de serem feitas, eu acabava não fazendo, né? Alguns jogadores, por exemplo, jogando mal em campo, eu precisava permanecer com eles em campo por saber que o outro atleta ia gritar antes, ia cansar antes, ia talvez até tá mais próximo com risco de lesão por conta de um perfil de atleta ser diferente do que nós temos hoje. Então, me agrada ter hoje a consciência de que nós temos aí 7 atletas que vão jogar 90 minutos, vamos preocupar um pouco mais com 3. Espero que sobrem aí 2 trocas para fazer trocas técnicas ou trocas táticas ou trocas que possam mudar o panorama de um jogo. Dado, boa tarde. Eu queria saber de você qual a sua expectativa para esse confronto da estreia contra o Central, principalmente me referindo ao aspecto ofensivo, onde o Náutico não tem o Polvidiero, não tem o Tossati, o Richard se machucou e o camisa 9 ainda não foi contratado. Bom, primeiro que eu entendo que talvez dos jogos, né, dos confrontos da primeira rodada, eu não tenho dúvida que esse é um confronto mais equilibrado. No meu modo de pensar, nós vamos enfrentar uma equipe tradicionalíssima no cenário pernambucano. Estrearemos fora de casa, não entendi ainda porquê, mas paciência, lá na regra do jogo, vamos jogar. E eu não tenho dúvida de que o jogo será um jogo de disputas, né? Um jogo de confrontos. O Central reformulou bem o seu elenco da equipe que subiu, que ascendeu para a Série A1, para essa equipe agora. Possui muitos jogadores experientes, muito nego velho que entende do que é o campeonato estadual, muitos jogadores que já disputaram muitos estaduais pela frente, um time maduro e cascudo, né? E nós temos um grupo bem mais jovem, um grupo mais novo, com algumas limitações, como foi citado, ofensivas, de opções mesmo. Mas a minha expectativa é que nesse jogo de disputas a gente consiga levar algum tipo de vantagem, né? Por estarmos trabalhando há bastante tempo, por termos tido aí uma pré-temporada boa, com uma condição física que os atletas vão entrar, entendo que estaremos entrando numa condição física boa. Então, nessa condição de disputas, eu espero ter algum tipo de vantagem nesse aspecto. Temos muitos jovens no setor ofensivo. Existe os dois lados da moeda. Óbvio, a questão da experiência faz com que falte alguma outra coisa. Erra muitas vezes nas escolhas, nas tomadas de decisões, às vezes um pouco mais equivocado, um pouco mais ansioso ou não. Mas sobra vontade, sobra disposição, sobra muito interesse em buscar as disputas, né? Teria à disposição o Júlio, o Fernando Neto e o Caion. Essas são as 3 opções de frente. Não sei ainda se eu já inicio com os 3, porque iniciar com os 3 significa dizer que eu não vou ter trocas no decorrer do jogo para frente, né? Para os atacantes. Então isso está sendo pensado também por mim, mas uma expectativa grande que esses moleques aí aprontam, que eles possam fazer um jogo forte, um jogo bom, e que eles possam começar bem aí essa temporada. Como em 2022 o Náutico chega para o Pernambucano como time a ser batido, é o atual campeão, só que tem uma diferença em relação ao ano passado, que dessa vez teve muita mudança no elenco. Primeiro, como driblar isso, e até me fugindo um pouco da pergunta que eu ia fazer, mas assim, de uma forma geral, o Náutico entra como um dos favoritos para esse Pernambucano? Bom, eu não acho que o Náutico é o time a ser batido no estadual. Na verdade, a camisa do Náutico, ela é tradicionalíssima. Nós somos os atuais bicampeões e nós somos sim um dos postulantes ao título. Mas nesse processo natural de renovação nós temos muito a acrescentar durante todo o início de campeonato. Eu entendo que nós vamos passar por dificuldades no início, mas também estou numa expectativa muito grande que se nós tivermos a habilidade, a tranquilidade de passar por esse início pesado que temos pela frente, as nossas perspectivas são muito boas. Eu entendo sim que nós somos um dos postulantes ao título. Acho que tem 2 adversários que estão um pouco à nossa frente nessa disputa. Acho que o Sport está tecnicamente à frente. O Retrô fez uma montagem muito boa. O trabalho de prospecção foi bacana. Eles começaram também um pouco antes, já tem um lastro bacana também, vai iniciar muito bem.
Mas nós somos o Náutico, nós somos os atuais campeões, então nós estamos aí para a disputa, nós vamos brigar, vamos lutar e vamos buscar esse troféu aí. Dado a estreia já em cima, algumas contratações, você ainda espera mais algumas e em que posições? Espero de 3 a 4 contratações, nós não estamos com um grupo fechado ainda. Essas posições elas podem variar, vai depender muito do que o mercado nos oferecer e vai depender também das avaliações que eu estou fazendo ainda mesmo durante a temporada dos jogadores que nós temos à disposição. Então, de certo, nós estamos ainda na busca de mais um atacante, né? Um centroavante. Essa é a posição talvez a mais necessária pelo espaço. Hoje eu só tenho o Júlio à disposição nessa função. Então, essa é uma posição que eu cravo. As outras 3 contratações dependem um pouquinho da avaliação do nosso grupo, depende um pouquinho. Não que nós não estejamos esperando startar essas condições, dependendo da avaliação, não é isso. A busca está sendo feita porque temos algumas lacunas, temos 5 ou 6 necessidades, mas estamos focando em 3, 4 nomes. É basicamente isso. Vamos ver se a gente consegue aí, nesse momento de início de campeonato, né? Às vezes acontecem umas reviravoltas no mercado, as coisas vão e voltam, talvez algum nome que já foi negociado antes volte à tona, enfim. Vamos aguardar para que a gente tenha aí 3 ou 4 nomes para dar um suporte maior para os garotos que nós temos aqui hoje. Em meio a esse período de contratações, você falou que reformular um time era sempre muito complicado, mas o mais difícil disso era buscar protagonistas. Para esse Náutico de hoje, meio a essa pré-temporada que você já teve, você já consegue enxergar os seus protagonistas ou ainda precisam vir mais nomes no mercado para assumir essas posições de protagonismo? As duas coisas. Enxergo sim no nosso grupo algumas boas possibilidades. Eu vou omitir a informação para não gerar mais expectativa ainda do que já tem. Mas nós temos no nosso elenco bons nomes, com boas perspectivas de protagonismo. Alguns mais velhos, remanescentes, outros jovens que estão treinando muito bem durante a pré-temporada, mas também espero, aguardo aí a chegada de alguns jogadores que possam encorpar um pouco mais o nosso elenco. Beleza? Valeu, gente. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Economizar, a solução é no Mercadinho Dois Irmãos. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. Então da Bet Nacional é sem igual. Profetizou, ganhou, sacou, então deu jogo na Bet Nacional.